Olá, bom dia, meus amigos do rádio. Boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Já está no ar o meu, o seu, o nosso programa, o nosso podcast, Os Amigos do Rádio. Estamos ao vivo neste exato momento através do nosso canal no YouTube. Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda dá tempo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações. Já quero aqui agradecer o carinho, a audiência, o apoio de todos os meus amigos que me acompanham em todas as minhas redes sociais, que sempre têm compartilhado, curtido e comentado nos meus vídeos. Muito obrigado de coração, minha gratidão eterna a todos vocês. E o nosso podcast, Os Amigos do Rádio, está crescendo, está indo de vento a popas. Tá crescendo, viu? Graças a Deus, estamos alcançando muitas pessoas. E eu quero agradecer aqui a você que tem nos dado esse apoio, tem acreditado no nosso trabalho. E vamos embora! O tema, o assunto que nós iremos falar no nosso podcast desta quarta-feira, a gente vai falar sobre o comunicador e os rádios ouvintes. Olhe, esse assunto de hoje é um assunto mais do que interessante. Esse diálogo, essa conversa, essa interatividade, ela é sensacional. E a gente vai falar algumas curiosidades, contar algumas histórias do rádio acerca do comunicador e o rádio ouvinte. Porque o ouvinte raiz, o ouvinte antigo, o ouvinte tradicional, aquele ouvinte que acompanha a rádio há muitos anos, ainda gosta, ainda tem um costume de ligar para a rádio para pedir a sua música, para participar. E é muito interessante essa interatividade, esse elo, esse laço de amizade que sempre nutre entre o comunicador e o rádio ouvinte. E hoje, infelizmente, já não está tendo mais com tanta frequência essa participação do público no rádio para ligar, para se expressar, para falar, para dar sua opinião, para pedir a sua música. Isso tem perdido muito a caracterização do rádio, né? Essa perca do espaço que o ouvinte tinha antigamente na programação. Antigamente quase todos os programas de rádio tinha 20, 30, meia hora, um espaço reservado para o pessoal ligar. Tal bronca no meu bairro, na minha comunidade, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Quando era isso, era para pedir música, era para mandar alô para Dona Maria, seu José, Dona Antônia que está ouvindo, né? Então tinha essa interatividade onde o povo gostava de se ouvir no rádio, de poder ter o seu espaço, de poder falar, de poder participar. Hoje, infelizmente, o rádio está muito fechado. O rádio hoje está aquela bolha, onde só quem fala é o comunicador, só quem opina é ele. Então isso tem perdido muito o ideal do rádio, a caracterização do rádio, porque o rádio é um meio de comunicação popular. O rádio é feito para o povão, para o povo se expressar, o povo falar, né? Muitas vezes o pessoal simples, de origem muitas vezes analfabeto, que não sabe ler, não sabe escrever, com a linguagem simples, com um português um pouco pobre, mas é o pessoal que dá audiência à rádio, é o pessoal que escuta diariamente e ele quer ouvir, e ele quer ser ouvido no rádio, ele quer falar, ele quer poder omitir a sua opinião. Então hoje o rádio tá uma mermice, tá a mesma coisa. Então esse podcast, os amigos do rádio aqui, a gente fala tudo sobre o rádio, fala tudo sobre a comunicação e tem algumas histórias interessantes, histórias bacanas para a gente falar, para a gente recordar, mas também tem muitas coisas que precisam ser melhoradas no rádio atual, tem muita coisa que deixa a desejar, muitas coisas que tinham com muita frequência, hoje já não existe. Então a rádio tradicional, a frequência AM, a frequência FM, hoje, no meu ponto de vista, eu como comunicador que trabalha em rádio desde 2016, que já tenho 10 anos de
10 anos de comunicação, eu vejo que o rádio modificou muito o seu modo de tratar, de dar espaço, vez e voz para ouvinte. Então tem que ser voltado à era do rádio antigo. Muita gente diz que você é muito saudosista, só pensa no passado, que o passado já foi bom, porque o passado era isso, o passado era aquilo. Não é ser saudosista, é ser realista e ver que as coisas mudaram. E muitas das vezes não mudaram para melhor. Mudaram em questão que deixa muita coisa a desejar. E nós, como comunicador, como radialista, raiz tradicional, a gente tem que cobrar, que tem que votar esse espaço para o ouvinte. O ouvinte ele quer ser ouvido, né? Porque muitas vezes ele está ali acompanhando, ouvindo a programação de rádio, ele está ouvindo lá o locutor falar, passar notícia, trazer a sua opinião, fazer o comentário acima acerca daquela notícia, mas muitas das vezes ele está em casa e ele já tem uma opinião divergente, uma opinião diferente, que vai gerar ali, podemos dizer assim, outro ponto de vista para outras pessoas. Então, o rádio, nós vivemos numa democracia. Então cada um pode expressar a sua opinião. Antigamente tinha muita enquete, os rádios faziam muita enquete, né, para colocar o pessoal para falar. E hoje já não tem mais. Então eu sou um crítico ferrenho dessas coisas, dessas situações, porque hoje falar sobre política, falar sobre futebol, sobre religião, qualquer assunto, qualquer tema, realmente a gente tem que trazer o público, trazer o pessoal de casa, colocar no ar para falar, para emitir a sua opinião acerca do que ele acha, do que ele pensa. E isso tem que ser feito, porque eu, como um comunicador, e ao longo da minha carreira, ao longo destes 10 anos de comunicação, eu gosto muito de fazer programa de debate, trazer um tema, trazer um assunto, trazer convidados para debater, para falar. E quando, em muitas das situações, o convidado não vinha. Ah, porque eu me atrasei, porque eu tenho outro compromisso, não vai dar. Desmarcava em cima da hora e não tinha como a gente trazer outra pessoa para participar do debate. Sabe o que eu fazia? Colocava o tema, o assunto e ligava o telefone da rádio, o WhatsApp e botava o pessoal para falar. E cada um falava, dava uma opinião diferente, outro dava outra diferente. Né? Eu trabalhei numa rádio, para vocês terem uma ideia, a Rádio Sinai Gospel, uma rádio evangélica, onde a gente tinha o debate do programa, e eu colocava o povo para falar, o povo das redes sociais, e cada um tinha uma opinião diferente. Agora, claramente que, infelizmente, muita gente não sabe respeitar a opinião do outro, não sabe respeitar o próximo, mas o debate, as opiniões diferentes, divergentes, opiniões construtivas, opiniões respeitosas, sempre é bem-vinda, porque vai construir um contexto. Né? Então tem que se haver isso. E o rádio falta muito a presença do público, a presença do povo. Então por isso que hoje, infelizmente, muita gente está deixando de ouvir rádio, porque o rádio tá aquela bolha inflamada, onde só quem fala são os comentaristas, só quem fala é o comunicador, e o povo não tem espaço para falar. Muitas vezes o camarada comenta nas redes sociais e o comunicador nem lê o comentário dele, não lê nem a mensagem dele. Então é importante voltar ao rádio tradicional, o rádio antigo, e colocar o povo para falar. O povo quer ser ouvido, o povo quer expressar o que ele sente, o que ele acha, o que ele pensa, se é certo, se é correto. Então toda essa questão aí, a gente vê que o rádio modificou e muita coisa ficou para trás. Então o rádio tem que voltar com enquete, o rádio tem que voltar com o espaço do ouvinte, ouvir o pessoal ligar, participar, interagir, né? Com as cartinhas, como eu já falei aqui antigamente, que o pessoal queria arrumar um namorado, uma namorada, deixava lá o número, ligue para mim, eu quero um namorado, eu estou à procura de um amor, estou à procura de um relacionamento. Então sempre existiu essas questões de cartinha de amor, de ligar pedindo a música, de ligar para denunciar. Muitas das vezes o camarada está com um problema no bairro, um problema na comunidade. O rádio tem o imediatismo para levar a informação, para a denúncia, mas muitas das vezes ele se encontra numa situação que ele não tem espaço na rádio para falar. Não estou aqui generalizando todas as emissoras de rádio, mas 10% das emissoras de rádio que eu escuto aqui em Pernambuco não dá espaço para o pessoal falar. É uma rádio muito fechada e isso tem que mudar,
porque senão vão perder a audiência, o pessoal vão se cansar só de ouvir e não ser ouvido. Tem que ser mudada essa questão. Então, quando eu falo aqui, porque eu tenho prioridade de causa, porque além de eu ser um comunicador, de eu trabalhar no meio de comunicação, de ser um locutor de rádio, eu ouço as emissoras, eu sou um ouvinte. Né? Primeiramente, eu sou um ouvinte, eu acompanho as rádios de Pernambuco, as rádios de outros estados, as rádios dos interior, eu acompanho diversas programações. Eu sou um ouvinte assíduo que acompanha programação de rádio. Então, eu tenho, além de ser um ouvinte e além de ser um profissional da área de comunicação, eu tenho minhas opiniões, né? Eu tenho as minhas ideias, eu tenho o meu posicionamento que muitas das vezes eu quero me expressar, eu quero falar. E muitas das vezes eu não tenho aquele espaço devido para poder omitir as minhas opiniões. Então o rádio realmente está precisando abrir espaço para o ouvinte, para ele desabafar, para ele falar. Muitas vezes eu já escutei até comunicador dizer: eu não abro mais o microfone porque o camarada vai esculhambar, vai dizer palavrão, vai dizer isso, vai dizer aquilo. Eu simplesmente, quando o camarada vinha mal educado e para tratar mal as pessoas, para desrespeitar, falar palavrões, palavra chula, na mesma hora eu mandava a atendente desligar o telefone, acabou. Mas o camarada, ele quer omitir a sua opinião de uma forma coerente, de uma forma respeitosa, de uma forma educada, ele sempre vai ter espaço, vez e voz. Então por isso que eu digo hoje que eu sou muito feliz na web, nas redes sociais, onde eu posso fazer o meu trabalho sem censura, sem frescura, eu posso falar o que eu acho, o que eu penso, eu posso omitir a minha opinião, sem essa frescura de formalidade, de não poder falar isso, não poder falar aquilo. Eu trabalho na emissora, que não pode falar do prefeito, que era babão do prefeito, comia dinheiro do prefeito, não podia falar do partido A, do partido B, e o camarada ficava com aquela amarradura ali, sem poder falar nada. Então, essas frescuras que hoje, infelizmente, tem deixado muitos comunicadores fora do ar, fora do rádio, mas que encontra espaço, vez e voz para apresentar o seu trabalho na web, nas redes sociais, e lá faz um trabalho livre, sem amarradura, sem censura, fazer um trabalho democrático, um trabalho respeitoso e representando os interesses do povo, porque a gente não foi chamado para representar partido A, partido B, centro, esquerda, direita, nada disso. Fomos chamados para representar o povo e para cobrar e para denunciar as coisas erradas. Isso tem que ser feito. Então, é lutar pelos interesses da causa pública. Tem que ser lutado pelos interesses da causa pública. Mas, infelizmente, muito não veio por esse lado. Então, por isso que eu sou um ferrenho, eu reclamo mesmo, eu critico quando tem que ser criticado, quando tem que ser elogiado, eu também elogio, e assim a gente faz o nosso objetivo aqui do nosso podcast, Os Amigos do Rádio, é construir um rádio melhor, um rádio mais livre, mais democrático, um rádio mais participativo, um rádio que venha com ideias novas, com programações novas, além do futebol, do programa musical, do programa noticiário, do programa levar uma prestação de serviço de utilidade pública de qualidade, com assuntos relevantes de qualidade para o público, porque hoje a gente tem que implantar na cabeça a ideia do ouvinte em relação. Hoje, muito, o que se cogita muito, o que se fala muito, qual é o assunto do momento? É política. É Lula, Bolsonaro. Então, as ideologias, os pensamentos de seu partidarismo, do que você apoia, do que você acha que é o certo em relação à política, muitas das vezes não é certo para outras pessoas. E vivemos numa democracia e temos que respeitar a opinião dos outros. Então, esses assuntos que causam polêmicas, que causam assuntos que estão no centro do povo, é o mais que fala e é o mais que dá audiência, porque o pessoal só quer ouvir isso em relação à questão de política, mas a gente não só vive de política, claramente que vive, a nossa vida gira em torno da política. Isso é fato, e contra fato não há argumento, mas tem outras coisas também, uma coisa mais leve, mais descontraída, uma coisa diferente, né? O rádio hoje pode trazer, pode resgatar rádio novela, que era um sucesso, era uma febre. Hoje não, por causa da TV aberta, tem imagem, aquela coisa toda. Mas antigamente, rádio novela era um fenômeno, porque não existia
a TV aberta. Então, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, com a internet, com a TV aberta e com tantas coisas que vem surgindo, o rádio vem ficando para trás em relação à exposição de imagens. Mas o rádio novela era um fenômeno, era uma grande audiência. Quem nunca ouviu rádio novela, quem nunca escutou rádio novela através do rádio, não era isso? Então, o rádio teatro também, né? Então, várias coisas que hoje ficaram para trás, que já não existem mais por conta da evolução do avanço da tecnologia. Mas é importante a gente destacar e dizer aqui que o rádio não só gira em torno de debates acerca de política. Tem muita coisa boa para ser feita no rádio, que infelizmente as grandes potências de massas, de rede de rádio hoje no Brasil e no mundo, gira em torno só de política. É 24 horas no ar, só falando de porra de política, de partido de política, de A, de B, de C, e tem tanta coisa boa para se colocar no ar que muitas das vezes não coloca. E o pessoal fica contaminado com tanta informação, e hoje, infelizmente, e aqui vai uma crítica relevante acerca da programação de conteúdo de rádio hoje, antigamente, que você observe como está a situação. Eu encontrei um amigo e ele me contou uma história interessante, uma história bacana que eu quero compartilhar aqui com vocês. A gente estava sentado no encontro de comunicador e estava dizendo a mim em relação à questão das rádios, de programação de rádio, aquela coisa, discutindo, falando sobre esse assunto. E ele dizendo, é demais, porque quando numa rádio não passa o dia todo falando de música, tocando música, é sobre notícia. Então quando passa o dia todo música, é só notícia. Então você veja como as coisas mudaram. Que antigamente tinha rádio teatro, tinha rádio novela, era o futebol, tinha programação musical, mas também tinha a programação, o noticiário, aquela coisa. Então tinha aquela dosagem, um pouco de cada coisa. E hoje, quando tem uma linguagem que o pessoal diz, né? Tem um dito popular, quando não tem uma linguagem que agora eu esqueci, eu tô ficando velho. Quando não é 70, é um negocinho assim que o pessoal, um trocadilho que o pessoal diz, né? Quando não é mais é menos, então nunca tem uma dosagem certa, né? Então, as pessoas têm que colocar um pouco na cabeça que a pessoa que está do outro lado ouvindo, ele não só quer passar o dia ouvindo só música. Também ele não quer passar o dia todinho só informação, informação, informação. Ele fica sufocado. Eu mesmo, quando eu ligo a emissora, passa 1, 2, 3 horas, ele só notícia, 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 notícia. E notícia repetida. Política, e fala de um assunto de política agora. Daqui a pouco fala de outro assunto de política. E passa 3, 4, 5, passa uma manhã inteira só falando de porra de política, meu amigo, ninguém merece. Então o camarada fica contaminado, o camarada fica com a cabeça cheia, só informação de política. O camarada quer ouvir uma música para se distrair, para relaxar, o camarada quer ouvir outra coisa, e não tem, infelizmente, tá naquela rotina, tá naquela coisa repetitiva. Então, quando a gente não vê uma dosagem certa em relação a essas questões, infelizmente as pessoas vão procurar outras coisas como a internet, o chamado podcast, que é o sucesso do momento, que lá o camarada vai ouvir uma entrevista, falar de um assunto, fala de outro, é uma dosagem certa, e não é aquela mesma coisa que passa o dia inteiro, ou o dia inteiro, ou a manhã inteira, só música ou notícia falando sobre política. É nesse sentido que a gente estamos aqui, algumas críticas têm que ser feitas, tem que ser mudado para que a gente tenha um rádio muito melhor, um rádio leve, descontraído, onde a gente tenha uma dosagem certa, tanto de notícia quanto de entretenimento, para que o pessoal realmente se identifique com o rádio, que volte as pessoas que tenham novas ideias para trazer para o rádio. Isso que é o importante, porque o arroz com feijão a gente já tem, a gente precisa trazer coisas novas e resgatar o passado. Eu acredito que para esse momento de tanta polarização, de tanta frescura de falar de política, seria necessário para a gente ter uma leveza e ter uma programação de rádio mais leve, mais descontraída, com mais sensibilidade, com mais amor e com mais empatia, com mais respeito pelo próximo. Ficamos por aqui com mais uma edição do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Um abraço, tudo de bom e esperamos por você
no próximo episódio. Tchau, tchau, um forte abraço a todos os meus amigos do rádio.